sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Estamos de volta com o programa Só por Hoje, recebendo a visita do pastor Paulo Capelletti, da Igreja Evangélica Livre. Ele é também diretor executivo na Missão Salvação e Amor e Libertação. Diretor-presidente da editora Academia de Livros de Pesquisas Teológica e estará esclarecendo sobre o tema Comunicação Sem Máscara. E você, assinante, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, orientação, entre em contato através do e-mail programa.abc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 31 58 71, que terá alguém aí para te atender e falar um pouquinho mais, te dar a orientação que você precisa. E hoje o tema é um tema assim até meio polêmico. Se não for polêmico, nós vamos saber muita coisa que até hoje não sabemos, porque aí eu não vou falar pastor, que você já falou para chamar de Paulo. Isso, pode me chamar de Paulo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Já te conheço, assim, principalmente de nome, porque nós temos um amigo em comum. Sim. Que traz informações do seu trabalho, certo. Uma vez que ele é um voluntário, trabalha consigo. Isso mesmo. Já estive na sua casa, sim, em contato com todo aquele povo, e aí nós vamos trocar um pouco de figurinhas. Sem dúvida. Então, tamo junto. Vamos começar para saber quem é o pastor Paulo Capelletti. Então, eu sou o Paulo Capelletti, moro em Santo André já há 10 anos, sou casado com a Silvia, tenho 2 filhos, o Giovanni Capelletti, de 15 anos, e a Maressa, de 6 anos. E nós moramos com uma família maior, que hoje nós estamos morando com 22 pessoas, que nós estamos resgatando as pessoas da rua e tentando integrá-las à sociedade. Né? Então, esse é o Paulo Capelletti. Trabalho numa editora também, que chama Editora Academia Cristã, e eu sou um dos diretores lá. Você era de São Paulo mesmo, de alguma cidade? Nasci em São Paulo. Em São Paulo. Nasci na Moca, sou italiano, só podia nascer na Moca, palmeirense, né? E gosto muito de estar aqui em Santo André, fazendo o trabalho junto com as pessoas que a sociedade muitas vezes não vê, que são os excluídos e que moram debaixo do viaduto, que estão na Industrial, na Coqueiros, na Dom Pedro, na Praça do Carmo, em volta de algumas igrejas grandes. Então nós estamos na rua ali tentando fazer o contato e fazendo amizade com esse povo aí que também faz parte da cidade. Como esse programa é um programa de âmbito nacional, quando você falou esses locais, o pessoal aqui do ABC, da cidade, conhece. Então logo logo a gente vai até esclarecer que esses locais, como você disse de início, são locais de pessoas realmente excluídas por N dificuldades que a sociedade preconceituosa ou coisa assim acaba impondo. Mas só uma pergunta, assim, você desde sempre teve assim uma percepção do seu ideal como pastor ou você tinha um currículo de outras profissões? Eu trabalhei na engenharia da Volkswagen por 9 anos antes de ir para esse trabalho. E eu trabalhava numa seção chamada Inspeção de Desenvolvimento Técnico, né? Então, nós elaborávamos junto com o projeto o carro. E depois eu saí de lá para fazer esse trabalho com marginais. Isso foi um chamado, foi uma intuição, um convite? Então, eu acredito que é uma convicção mesmo, né? Alguns podem achar até loucura ou mesmo uma situação de compaixão. Porém, eu vejo que é uma convicção da minha pessoa mesmo, diante de Deus, que Deus me chamou para fazer esse trabalho. Você já era pastor? Não, não era. Eu era seminarista quando comecei o trabalho com os marginais. E até hoje, né, já fazem 22 anos que nós estamos trabalhando com as pessoas excluídas da sociedade. E qual é o trabalho dessa missão Amor e Salvação?
qual o propósito mesmo, assim, de âmbito, o que vocês propõem a esse pessoal? Agora você pode expor um pouco mais, quem são essas pessoas? Bom, na verdade é assim, nós saímos nas ruas, nós temos uma casa, né, onde minha família mora, e eu convido as pessoas para tomar um café com a gente, e a nossa casa é aberta, né, para receber essas pessoas que nós tentamos conversar com elas. Usuários de droga, né, pessoas que estão na homossexualidade, pessoas que estão profissionais do sexo, né, que eu posso falar desse jeito, e convido eles para a gente poder fazer uma amizade. Então, se nós não fazemos amizade dentro da nossa casa, nós fazemos amizade na rua. Então, o nosso contato é sempre por amizade, tentar conversar com eles, para que a gente possa criar uma ponte entre a vida deles e a vida da sociedade. Tem um horário, assim, um horário nobre para fazer essa abordagem? Qualquer horário? Porque são ruas que nós sabemos que tem assim, eles se vendem, tem um público-alvo. Tem. Bom, hoje o público-alvo são as pessoas que usam drogas, né, no centro de São Paulo, em Santo André, né, que são os profissionais do sexo, e também os usuários de droga. Então nós estamos trabalhando com os profissionais do sexo e os viciados em droga. Esse é o nosso alvo. O horário não tem hoje um horário. É todo dia e toda hora. Mas vocês têm voluntários para isso? Nós temos voluntários, né? Hoje nós contamos com 30 voluntários que trabalham, né, que estão envolvidos em alguma área da cidade fazendo um trabalho junto com a gente. E o que nós fazemos é da seguinte forma: nós colocamos o nosso telefone à disposição para eles ligarem. Nossa casa é aberta todo dia e toda hora, nós só temos uma chave e nós não sabemos onde está. Então, eles podem entrar a hora que eles quiserem, né? Então nós deixamos aberto para eles entrarem em contato com a gente de qualquer horário. Então tem vezes que é 2 horas da manhã, tem vezes que é 8 horas da manhã, meio-dia. Então eles ligam, nós conversamos e trocamos ideia. Muitas vezes nós socorremos as pessoas na rua, né, na madrugada, como já aconteceu várias vezes aqui em Santo André. E também no centro de São Paulo isso já aconteceu muitas vezes. Então não tem horário, tem sim a necessidade do ser humano. Então o que nós visamos não é mudar ninguém, porque eu não consigo mudar ninguém. Eu não consigo convencer ninguém a mudar, né? Para nós que somos cristãos e tudo mais, nós acreditamos que existe uma pessoa que convence o ser humano a mudar, que esse cara é Deus, né? Então o nosso papel é tentar fazer com que as pessoas tenham menos sofrimento. Não importa qual é o estereotipo dela. Se é um travesti, se é um homossexual, se é uma prostituta, como são declarados, né, na sociedade, se é um drogado, o que nós queremos é minimizar o sofrimento dele. Não importa qual seja o sofrimento dessa pessoa. Então o nosso alvo é minimizar o sofrimento do ser humano em si, enquanto ele está vivendo, né? E esse é o alvo também do Cristo, né? De Jesus Cristo. Ele não fala de uma eternidade, né, ao ponto de falar que só a eternidade existe uma salvação, mas precisa ter uma salvação na atualidade, no dia de hoje. E a eternidade não resolve os problemas da atualidade, não resolve os problemas habitacionais, de saúde, de educação que o povo tem, né? Então, nós estamos trabalhando para isso. É no aqui e agora. Para trazer uma qualidade minimizar de vida, o sofrimento e trazer qualidade de vida para essas pessoas que também são cidadãos da cidade e do país. Sem dúvida. E são pessoas que estão à margem. E assim, o primeiro impacto, não é? Porque essas pessoas que vocês acabam recrutando, são voluntárias, são pessoas que vocês preparam. Como é essas pessoas que chegam a você? Como é que você tem esse corpo de, não vou dizer profissionais, mas de colaboradores, sim, ou de pessoas que também tiveram essa percepção de se doarem ao próximo? São pessoas assim, cristãos, com certeza, em primeiro lugar, para se dedicar a esse trabalho, mas tem que ter um preparo, porque chegar assim, como você disse, para um homossexual, para um travesti, a primeira coisa que ele pensa, o cara quer um programa comigo. Não é mais ou menos essa ideia? Mas nem todos, né?
porque hoje nós temos uma amizade bem grande. Mas eu digo na abordagem, quando vocês vão para a rua. Sim, não, mas agora já não tem mais isso, porque nós já temos uma amizade com eles, né? Um grupo de amigos, né? E o que nós queremos é ser amigos para poder falar de verdade o que nós pensamos em relação à profissão, né, deles. E a nossa proposta é fazer com que eles tenham uma vida melhor, né? Se a vida dele está boa do jeito que está, então tudo certo. Nós queremos ser amigo e tentar ajudá-lo na hora da necessidade que ele tiver. Mas para ele entender isso no primeiro momento, qual o impacto, tanto dele quanto de vocês? Ou de vocês nem tanto, porque vocês sabem o que vão oferecer. Mas os voluntários que nós temos são pessoas que têm compaixão por essas pessoas, porque é a primeira qualidade que eles precisam ter. Sem dúvida. Né? Então é compaixão por elas, é ter o desejo de ajudar na hora da necessidade, né? Porque é assim que nós funcionamos, na hora da necessidade, seja ela econômica, física, habitacional, nós vamos tentar ajudar de alguma forma, né? Então, nós temos o perfil que é a compaixão. E quando nós olhamos para a Bíblia e olhamos a misericórdia, que também é um sinônimo de compaixão, para Deus, misericórdia é o desejo dele de dar continuidade na vida do ser humano. Isso é misericórdia, né? Então, não tem outra definição dentro do estudo bíblico ou da teologia que defina a misericórdia. É essa a definição. O desejo de Deus de dar continuidade na vida do homem. Então, aqueles que são empoderados, né, pela compaixão, têm o desejo de dar continuidade na vida do ser humano. E é isso que nós estamos tentando fazer. Então, nós conversamos junto com os voluntários e falamos para eles que nós não queremos rejeitar e nem julgar as pessoas que estão na prática do sexo, da profissão do sexo, e nem das drogas. O que nós queremos é a amizade deles, ao ponto de nós sentarmos e conversarmos com eles a respeito da situação da vida deles, né? Se está boa. Se está boa, se não está. Se está boa, vamos continuar sendo amigos. Se não está, o que podemos ajudar para que você possa viver bem? Esse é o nosso desejo, né? Em relação ao cristianismo, quem convence é o Espírito Santo, pela Bíblia, né? Quem convence é Deus. E o meu papel, ou o papel dos voluntários dessa missão, é ser amigo deles. E é claro que nós deixamos muito claro que nós queremos ser amigos, gostamos das pessoas, nos interessamos por elas, de todas as formas, porém nós não compactuamos com as práticas que elas têm. É duas coisas distintas, né? Duas coisas distintas. Uma que é a prática dela e a pessoa dela. Então, nós trabalhamos com a pessoa dela e não com a prática dela. E nós vamos até onde eles estão, né? Porque é isso que nós queremos ver. No primeiro encontro, é sempre uma sedução que acontece, tanto com as mulheres como com os homens. Porém, quando nós nos identificamos, que queremos ser amigos, e nós nem falamos que somos crentes, né? Na verdade, a gente exclui esse negócio como eu excluí a minha nomenclatura. Você não vai com uma Bíblia? Não, porque o interessante é saber quem é ele e ele saber quem eu sou, né? Em primeiro lugar, eu tenho que saber quem é ele e ele tem que saber quem eu sou. Eu tenho uma identidade, eu creio num Deus, eu creio num Cristo que pode salvar, porém, eu gosto da pessoa que ele é, certo? E não o que ele está fazendo. Tem duas coisas diferentes. Então, a gente vai orientando as pessoas que estão com a gente para que possa agir da mesma forma. Para que essas pessoas chegam e vão para a sua casa, acredito que não seja no primeiro encontro. Ou existe já no primeiro encontro? Não, existem vários encontros que nós fazemos. Já fizemos um chá, né? Onde nós convidamos várias pessoas para estarem junto com a gente. Foi muito gostoso. E se faz em que local? Lá na nossa casa. Né? Então convida-os. Um chá nordestino, né? Foi um chá muito gostoso que teve na nossa casa, onde todo mundo pode entrar no nosso site, você vai ver que todo mundo se identificou, nós trabalhamos juntos, conversamos várias coisas, então foi muito gostoso, que estreitou a amizade, né? E lá nós tivemos várias conversas profundas em relação à vida das pessoas. E lá alguns decidem estar ou não em casa. Existe sim. Existe uma cultura do portão para dentro da minha casa
que nós acreditamos, que nós não forçamos ninguém a estar lá, porém, se ele quer estar, é que ele já não quer estar na cultura do lado de fora do portão. Ele quer estar e se submeter à cultura do lado de dentro do portão. Então, ali nós temos uma conversa de mudança de atitude, de mudança de palavra, de mudança de mente. Sem dúvida, de hábitos. De hábitos, de Mas costumes. logo nós vamos voltar no próximo bloco para saber o que você que tem todo já esse conteúdo, o que acaba levando essas pessoas para a rua. Mas agora nós vamos ouvir a belíssima voz de Ludmila. E voltamos já com vocês. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a videira não floresça. Quero te exaltar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, ainda que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor. Quero muito, muito mais da tua vida. Sou totalmente teu, com tudo que há em mim. Quanto mais me esvaziar, mais completo eu serei e transbordarei de ti, Senhor. Santo, Deus de aliança, Santo, tu és Deus de milagres, Santo, Deus que move os céus ao meu favor. Santo, Deus de aliança. Estamos de volta com o programa Só por Hoje, recebendo a visita do pastor Paulo Capelletti, conversando sobre o tema comunicação sem máscara. E você, assinante, se precisar tirar dúvidas ou precisar de alguma informação, orientação, entre em contato conosco através do e-mail programa.abc@netservicos.com.br ou através do hotline 11 28 31 58 71, que sempre haverá alguém para tirar as suas dúvidas. E vamos continuar esse papo gostoso, conversando com Paulo. É Capelletti mesmo, viu? E mais conhecido até na comunidade dele como isso. Macarrão. Macarrão. É isso? Batizado na rua como Macarrão, é isso mesmo. É, mas com esse sobrenome italiano,
Capelete é uma boa... E mesmo porque você é uma pessoa assim, apesar de todos os seus cursos, você é uma pessoa muito simples e humilde. Então, eles ficam até à vontade, né, de chamá-lo. Com certeza. Não, eu prefiro que me chamem de macarrão na rua e também em casa, né? Esse negócio de chamar de pastor também, hoje em dia, ser pastor é uma dificuldade, né? É ruim no domingo, né? Comer Não, o macarrão da mama. Quando você, o pessoal chamando. Quando você é pastor, você hoje está afastando as pessoas de você, né? Porque o pastor quer ser mais um showman do que estar junto com as pessoas, né? Então eu prefiro que me chame de gente mesmo, de nome, o nome que eu tenho. Né? Então, pastor também é só um dom também, né? Que a Bíblia diz, né? Então, sem dúvida, mas acaba nos dias de hoje muitas vezes afastando mesmo. A nomenclatura afasta. Então é melhor não tê-la. Tá certo. E em relação assim esse pessoal que está na rua, a gente sabe que são diversos, mais variados motivos. Eu até ia perguntar, não só vou perguntar o que os leva, mas principalmente aqueles que são dependentes de drogas, se também acabam entrando nesse outro segmento da homossexualidade em detrimento às drogas. Que deve ter alguma diferença entre eles ou não? Então, o que nós podemos ver lá é um conhecimento empírico, né? Não é um conhecimento acadêmico, né? Tenho até uma vontade de ainda me aprofundar, por causa da vivência junto com eles que eu vou falar, mas o que nós percebemos, né? O que nós percebemos em relação às pessoas, que a droga hoje, como você sabe, está em todos os níveis da sociedade, certo? Então tem o nível da sociedade mais baixo que está usando o crack, como todos eles, mas a maioria são pessoas pobres, que não têm a economia que deveria de ter. Então nós vemos na sociedade a questão da droga e a questão do crack principalmente, com os pobres, que eles não têm condições e porque eles precisam sentir o que o mundo quer oferecer, eles vão para as drogas. Então, hoje o mundo de ofertas, né, que eu quero falar, ele oferece o consumo, certo? Então, você tem que consumir para ser feliz. Hoje a ideia é essa, né? A ideia pós-moderna é essa aí. Você consome, você vai ser feliz, né? Se a gente for traçar uma linha da história, né, nós vamos ver que cada parte da história teve a sua influência, né? Se a gente for ver para a Idade Média, foi a influência religiosa, cultica, né, monástica, que Deus poderia punir o homem. Depois descobriram que, de verdade, Deus não ia punir tanto assim, por causa da ciência que se elevou e entrou na modernidade. E aí as pessoas começam a ter o seu dinheiro, as suas condições, e hoje nós temos numa posição que hoje você tem que consumir. E pela pessoa não conseguir consumir, então ela tem que levar algo que ela quer sentir dentro dela, né? Algo que ela quer sentir dentro, o interior dela, então ela precisa usar alguma coisa que traga essa adrenalina para ela. Então ela vai para a droga, porque ela não pode consumir porque não tem dinheiro. Vai passear no shopping center, não pode consumir nada porque nem dinheiro tem. Verdade, não é verdade? Verdade. Então, aí ela tem que se satisfazer de alguma forma. Então, ela foge para essas coisas. Não é só isso, né? Mas a falta de educação, que nosso Brasil está horrível na educação, o nível está péssimo, né? Porque eu vejo na minha casa gente terminando o terceiro, o ensino médio, e ainda não consegue nem interpretar um texto. Vejo jovem com 17 anos que ele não consegue também nem fazer umas operações básicas, né? Que nós temos que lutar para que ele possa aprender. Então nós vemos aí a questão da educação, que é um problema sério. Por isso que nós estamos começando um trabalho no centro de São Paulo, através da educação, tentar transformar as crianças que ainda não foram para as drogas, né? Então,
trabalhar com elas antes delas chegarem à droga. Então vamos trabalhar com educação, com sociedade e com cultura com elas, né? Então nós vamos fazer reforço escolar, levar a teatro, cinema, para prevenir essa situação das crianças. Então, e isso nós estamos fazendo através do Instituto Brasileiro Transformando pela Educação. É o nome do trabalho que nós temos no centro de São Paulo. E aqui em Santo André também vamos começar um trabalho com as crianças antes dela ir ao tráfico, antes dela ir às drogas. Você pode saber que no Brasil ou no mundo, talvez, a empresa maior, né, hoje é a segunda empresa, é a droga. Sem dúvida. Né, é o tráfico. Então, como no Brasil, a segunda empresa que gera mais recursos é o tráfico de drogas. Então, nós queremos trabalhar com essa prevenção. De que forma? Educando. Mas né? assim, através da educação com a criança. Antes dela chegar à homossexualidade, antes dela chegar a se prostituir, antes dela chegar às drogas. Então, mas isso dentro de um quadro de política, do MEC, com uma cadeira? Não, iniciativa voluntária, nossa. Voluntária? Voluntária, iniciativa mas voluntária. Mas não ficaria muito difícil, não seria muito mais fácil se fosse um currículo já programado pela Secretaria de Educação? Puxa, aí fica difícil, né? Porque a Secretaria de Educação, acho que está meio vendida para essa educação, né? Se nós formos ver, o Brasil hoje, ele aplicou o sistema de aceleração de educação que existe lá fora, né? Comprou o know-how e não soube usar, eu acredito, porque a aceleração só faz com que as crianças vão na escola. E você sabe que a maioria das crianças que vão na escola vão por causa da merenda e não vão por causa da educação, não é verdade? E aí, por ela não faltar, ela é aprovada, né? Então, nós temos que mudar o sistema educacional. E isso seria muito bom chamar o senador aqui, que trabalha pela educação, né? Então, nós vamos tentar trazer a consciência para a criança que ela deve estudar e vamos incentivar até a faculdade. Então, o nosso desejo é que as crianças que estão trabalhando e estão se dedicando ao estudo, nós vamos proporcionar um estudo melhor para elas. Então, nós vamos selecionar. Essa é a verdade. Não tem jeito. Mas vocês buscariam essas pessoas onde? Em escolas? Aonde vocês buscariam? Não, nós vamos buscar na rua. Na rua? Nas favelas, nos prédios que estão invadidos, nas favelas de pé que tem em São Paulo e nas favelas que tem em Santo André. Porque Santo André ela tem um anel, né? Vai ter o anel viário e tem o anel das favelas que tem em Santo André. Então, se não me falha a memória, 137 favelas. E no ABC são 125 mil famílias que moram nessa favela. Você já imaginou vocês? Seria um trabalho assim pequeno em relação à complexidade. Sim, mas nós vamos começar pequeno para atender o macro. Se nós não entendermos a miséria no micro, nós não vamos conseguir não sanar, né? Porque não vai dar para sanar a miséria do Brasil. Somos 90 milhões de miseráveis no Brasil, né? 90 milhões, né? Isso de acordo com a ONU, né? O IDH da ONU, 90 milhões. Metade da população brasileira é miserável. Então, não tem acesso à escola, não tem acesso à saúde, porque a saúde também está falida, tanto em Santo André como no Brasil, que todo mundo pode ver na reportagem, não tem acesso à habitação, eles vão para onde? Se não para o tráfico, para vender, para ser avião, para ser mula, como eles falam. Então não tem jeito, né? Então nós temos que partir por uma vertente e escolhemos a educação com as crianças. Em relação à homossexualidade, tem vários motivos que levam à homossexualidade, como você mesmo sabe, né? Mas uma delas também é a economia, né? A diferença de renda, a diferença social no nosso país, que é gigantesca. Existe um abismo entre os ricos e os pobres. Sem dúvida. Né? E o rico é justo, o pobre é sempre pecador. O rico não vai preso, o pobre vai. Né? Então, sempre esses colarinhos brancos estão lá no poder. Então, nós precisamos estreitar a realidade da miséria e do poderio, da riqueza que o nosso Brasil tem. E nós queremos atingir as crianças por causa disso. Uma das vertentes que a gente pode ver na vida do travesti é a economia dele, né?
ele precisa sobreviver. Então ele vai à rua. E que nem eu conheço um rapaz que ele quer estudar, mas ele foi espancado na escola porque ele quis estudar e ele era diferente dos outros. Então nós precisamos defender esse homem que quer estudar. Então nós queremos também abrir a porta para ele poder estudar, defendê-lo na cidade, defendê-lo na sociedade, para que ele possa ter acesso à educação. Não é porque ele é travesti, ele não pode ter educação. Ele não pode ir para a faculdade, ele não pode exercer a sua profissionalidade, entendeu? Então ele precisa disso, ele precisa de um apoio. Nós escolhemos as crianças, porém estamos junto com eles também, né? Inclusive nós vamos fazer uma reunião dia 7 de maio com alguns homossexuais que estão sendo estão apanhando da polícia, né? Posso falar aqui, da polícia, estava procurando uma palavra, e eles não têm ninguém para defender. Então nós vamos montar uma organização para defendê-los, porque eles também precisam de apoio. Precisam de apoio. Não é porque eles estão como profissional do sexo, eles não podem viver na cidade. Concorda comigo? Sem dúvida. Então nós temos que fazer com que ele também tenha o direito de viver na cidade, né? Então, uma das vertentes é a educação, uma das vertentes é a família desestruturada. Sem dúvida. Né? Essa então, é a pior. A educação, família desestruturada, a falta de economia, que a divisão econômica no nosso país é horrível, né? Enquanto pessoas escondem dólares na cueca, dentro da Bíblia, no Congresso, tem gente passando fome, tem gente morrendo de fome no nosso país, né? Talvez o grande Molusco não deixou acontecer o que ele falou no primeiro discurso dele, que era terminar com a fome. Ele está terminando com um faminto, né? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é tentar ajudar, pelo menos no micro, ajudar a situação social, educacional, econômica dessa região que nós estamos atendendo. E se todos pudessem unir para fazer algo, nós poderíamos alcançar. Se a gente for ver a história, na história, quando a gente chega em Constantino, nós vemos que Jesus ele começa uma revolução política, uma revolução educacional, uma revolução religiosa, cultural, aonde ele atende as pessoas que ninguém queria atender, certo? Prostitutas, mendigos, cegos, leprosos, pessoas que eram à margem da sociedade. Então ele começa uma revolução política, porque quem ia se levantar contra César naquela época? Quem ia se levantar contra o judaísmo naquela época? Verdade. Quem ia ao encontro dos marginais naquela época? Então o Cristo é o sinal e é aquilo que me empolga para estar junto com aqueles que sofrem. Então, quando a gente olha na história que Jesus começa uma revolução e o Império Romano ele cresce ao ponto de perder a rédea, e Constantino ele sabe que ele vai perder, então ele dá liberdade religiosa, ele encosta na igreja como a única instituição organizada da história, e dá liberdade religiosa. Aí o que acontece? Ele fala para a igreja, ó, eu como Estado vou cuidar do bem-estar do povo e você cuida da alma, certo? Se você vai cuidar só da alma, a igreja vai cuidar só da alma, eu não gostaria de cuidar só da alma, porque quem cuida de alma é cemitério, né? Fantasma, gente que acredita em fantasma. Eu quero cuidar de gente integralmente, né? Cuidar de gente integralmente. É isso que Jesus fez, né? Não estou interessado só na alma dela, eu estou interessado na pessoa por completo dela. E aí o que acontece? Hoje ainda, a igreja evangélica pensa só em almas. Nós temos que pensar no ser humano como todo, né? Como aquele que precisa, tem necessidades hoje, necessidades fisiológicas, necessidades educacionais, econômicas, sociais. E é isso que a gente precisa impulsionar o povo a enxergar, que tanto travesti, prostituta, drogado, mendigo, precisa ter acesso a tudo que ele tem direito como cidadão brasileiro. E isso a gente só pode fazer pela educação. Nós vamos começar a falar já no próximo bloco, principalmente sobre isso que você está falando, desse principado que existe hoje e não tem essa percepção
espiritual num país assim, com uma filosofia tão capitalista. Mas nós temos que fazer o nosso pequeno intervalo e você que está nos assistindo, se você estiver no seu condomínio, se você estiver na sua igreja, na sua empresa, na sua prefeitura, enfim, precisar de uma orientação sobre dependência química, álcool e drogas, entre em contato conosco. Está aí na sua tela o telefone e o e-mail do nosso programa. E agora vamos continuar ouvindo aquela voz maravilhosa da Ludmila. Até já. Reconheço que rendido estou ao erguer as minhas mãos pra te adorar. Quando clamo, me respondes. Teu cuidado está sobre mim, Senhor. És o dono do meu coração. Decidi te amar, te ouvir e obedecer, e ser guiado pelo Espírito Santo. Quero mais e mais de ti e menos de mim, Senhor Santo, Deus de aliança. O dono do meu coração. Decidi te amar, te ouvir e obedecer, e ser guiado pelo Espírito Santo. Quero mais e mais de ti e menos de mim, Senhor Santo, Deus de aliança. Eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê nunca desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração. Estamos de volta com o programa Só por Hoje, recebendo a visita do pastor Paulo e abordando o tema comunicação sem máscara. E você, assinante, se precisar de alguma orientação, informação, tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail, que é programaabc@netservicos.com.br, ou através do hotline 11 28 31 58 71, que terá pessoas para dar as informações a vocês. E agora vamos continuar com esse papo gostoso com o Paulo. De início chama de pastor, né? Porque é o esquema de nós falarmos, senão as pessoas não sabem. Falou Paulo, mas quem é esse Paulo? Então a pessoa fala que é um pastor. Pode falar macarrão. Mas que quando eu falo aqui pastor, ele se incomoda, fala, tira o pastor. Mas se eu não falo, o pessoal não sabe, Paulo. Aí agora podemos chamar você de Paulo, de macarrão. Eu acho que Jesus gosta de mim como Paulo, não como pastor. E mesma coisa, já que você gosta de todo esse povo, eu sei que é complicado manter um povo desse, né? Você tem ajudas de municipal, estadual, de empresas para fazer esse trabalho? Não, nós temos ofertas voluntárias, pessoas que conhecem o meu trabalho e que
se dedicam para dar uma oferta financeira, ou alimento, ou roupa. Nós temos um bazar beneficente que funciona, que as pessoas dão roupa e assim nós tiramos o recurso para sustentar, né, o nosso trabalho. Essas pessoas não pagam nada lá? Não, nós estamos trabalhando da seguinte forma, o Cláudio, é assim, nós percebemos na caminhada que as pessoas elas gostam de responsabilidade, né? Primeiro, nós detectamos que as pessoas elas não têm dificuldade de se comunicar. As pessoas que estão do lado de lá da sociedade, que a sociedade acha que ela está excluindo. Então, elas são pessoas que têm gratuidade, bondade, misericórdia, ganhei até presente no meu aniversário, eu não posso falar de onde veio o presente, né? mas eles me deram um presente. Então, eles são amigos, amigáveis, né? Então, a primeira coisa eles querem se relacionar. Porém, as pessoas que estão do lado de cá da sociedade não querem recebê-los. Então, quando você se aproxima dessas pessoas, você vai perceber que elas têm bondade, gratuidade. Mesmo o drogado, o homossexual, a prostituta, existe dentro dele a essência da imagem e semelhança de Deus, que é bondade, gratuidade, misericórdia. Quando nós contamos um fato de trucidade, de fatalidade, eles choram, eles sentem. São pessoas, é gente. Então, isso é importante a gente deixar muito claro no seu programa. Não importa qual é a posição e o estado que ele esteja. É uma pessoa. Tem que ter valor. E todos eles ficam na sua casa? Ficam, na minha casa. Junto com sua esposa, com seus filhos? Eu viajo de fim de semana e todos eles estão juntos. A minha família não tem dificuldade nenhuma. Para você ter uma ideia, o meu filho é o melhor aluno da escola. Ele estuda aqui no Objetivo, da classe dele, não posso falar da escola, né? Ele está começando agora o ensino médio e ele só fala que tirou play, né? Então é a maior nota. E no colégio que ele estudou, também ele foi o melhor aluno da escola, né? Então não tem problema as crianças. Criança, quando cresce no meio de gente, ele aprende a dividir. Uma das coisas que as pessoas não estão mais acostumadas a fazer, dividir as coisas. Então nós detectamos algumas coisas. As pessoas precisam de responsabilidade. Então, na nossa casa, ele precisa ter responsabilidade educacional, precisa voltar para a escola. E nós vamos reforçar a escola, porque a escola não ensina, então ele vai para ter o diploma e em casa ele aprende. Ele precisa voltar ao trabalho. Então nós temos alguns empresários amigos nossos que cedem vaga de emprego para eles. Então com isso eles têm uma renda. E eles precisam saber quanto custa viver numa casa, para pagar água, luz, aluguel, televisão, telefone que usa. Então eles não sabem, porque a pessoa que está do lado de fora, que está na droga, que está em outro lugar, eles não sabem quanto custa, né? E morar em comunidade é muito mais barato do que morar individualmente. Então eles também têm que ajudar nas suas despesas, né? É claro que, como nós falamos no começo, que nós queremos minimizar o sofrimento da pessoa, nós tentamos levantar algumas coisas para poder ajudar a nossa casa. Porém, como é uma família grande, nós vivemos como quase uma família normal. É lógico que não é normal, né? Então, mas quase uma família normal. Porém, eu tento levantar recursos de alimento, de mistura, de frango, de carne. Se bem que, se falarem de frango, eu saio voando, porque fazem 8 anos que eu estou comendo frango. Que é mais barato, né? Então, outra coisa, eles têm que aprender a ter uma responsabilidade comunitária, que não é só meu, as coisas. É do outro também. Então, ele precisa dividir com quem não tem. Então, ele precisa aprender isso em algum lugar. Na nossa casa, ele tem a responsabilidade comunitária. Ele também precisa ter uma responsabilidade espiritual, que nós falamos que ele tem que ter a responsabilidade de crescer em Cristo. Porque hoje, todo mundo sabe que a espiritualidade é algo que é importante no contexto geral da vida do homem, né? E para nós, crescer espiritualmente é conhecer o Cristo e ter as atitudes dele. E como você trabalha essa espiritualidade, uma vez que eles têm essa cultura consumista? Então, lá na nossa casa, o trabalho de consumo não dá para terminar. Porque está na mídia, está nas novelas, está nas propagandas, está em todo lugar, né? Você sai, você vê uma mulher bonita e fala, você tem que consumir para ganhar essa mulher bonita, né? Então,
todo homem gosta de mulher bonita, então ele vai consumir para ver se ele consegue alguma coisa. Aí ele vê que não consegue nada, cai de novo e volta para o mesmo lugar. Então, o que nós tentamos fazer é, dentro da nossa comunidade, ter pessoas que vêm até nós no domingo para poder trabalhar essa situação de dividir as coisas. Então, quando a pessoa aprende a dividir, aprende a ter responsabilidade, ele vai ver que o dinheiro dele não dá para muita coisa, então ele para de consumir. Ou ele consome, ou ele paga as dívidas que ele tem. Então ele vai falar, não, é melhor eu pagar as dívidas e morar num lugar do que consumir e não ter um lugar para morar, né? Então ele volta a ter uma vida quase normal. Esse seria um processo de reestruturação para dentro da sociedade? Isso, uma integração, uma inserção na sociedade. Então é algo que a gente está trabalhando. É longo prazo, não é curto prazo, é de longo prazo, né? Você mesmo sabe disso. Então tem os seus escorregar, tem as suas quedas, né? Que eles, moralmente, então a gente tenta trazer eles para perto. Sempre tem uma chance para quando a gente respira, para quando a gente pensa, para quando a gente fala, para quando a gente anda. Deus não esqueceu do homem, né? Deus não esqueceu do homem. Enquanto o homem respirar, falar, andar, pensar, tem oportunidade para ele dentro da cidade. E é isso que a gente quer proporcionar. Quando eles entram nesse esquema dessa reestruturação, reeducação e reinserção, como é que fica, assim, vamos dizer, já aquela conduta livre, sem... Porque a rua, ele não tem normas, não tem regras, essa liberdade, como eles entram em atrito? Como é que eles aceitam? Ou você traz 10 e 8 saem, 2 ficam, qual o percentual? É sempre dessa forma mesmo. Existe um ciclo grande, porém aqueles que estão cansados da rua, eles permanecem, porque a rua também cansa. Todo o cotidiano cansa, até o cotidiano da rua. O alcoólatra, ele vai beber, vai cair, vai acordar, vai beber, vai cair, vai acordar. Verdade. Né? O drogado vai usar a droga, vai dormir, vai acordar, vai usar a droga, isso cansa também. Então, na hora do cansaço, na hora que ele está falando, puxa, na hora do insight dele, que ele está são, ele vai pensar, eu preciso mudar disso aqui. Então, é a hora que nós entramos para falar, vem que você tem uma chance de mudar, né? Ele precisa querer, essa é algo que você também sabe muito. A pessoa precisa querer mudar, né? E eu acredito que a intervenção divina é na hora que eu falo, eu quero. Então, Deus vem, intervém na história e aí vai nos usar junto para poder cooperar e levantar o homem. E Jesus, ele sempre levanta o homem. Ele não levanta uma alma, ele levanta um ser humano, né? A alma ninguém levanta. Morreu, foi para o céu, está lá, ou então foi para o inferno, não sei para onde ele foi. Vocês podem até pensar, eu não sei para onde ele foi. Para nós tem 2 caminhos, o céu e o inferno, né? Então, a alma ou foi para lá ou foi para o inferno. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que o Cristo levanta a pessoa. Sem dúvida. Completa. É isso que a gente tem que entender. O Cristo sempre levanta, sempre ergue gente. E nós temos que voltar a isso. Como sociedade. Não só como vida cristã, mas como sociedade. Ver as pessoas sofrendo e ter compaixão delas. E levantar essas pessoas. É o que nós podemos fazer. Que nós podemos fazer. Que a sociedade pode fazer. Que a cidade pode fazer, que as igrejas deveriam de fazer, erguer e não derrubar pessoas, né? E como toda a sociedade, o fator, né, social faz com que, e esse evolucionismo faz com que o maior sempre derrube o menor e que o mais forte sempre acabe com o mais fraco. Verdade. O Cristo não. O Cristo não. O Cristo levanta o mais fraco. E como a igreja vê seu trabalho? É bonito. Só, dá um tapinha nas costas. Olha como é bom fazer, como é bom que você faça, porque você está fazendo um trabalho que eu não teria coragem de fazer, né? Mas é o papel da igreja, não só da igreja, é um papel dos políticos da cidade, é um papel da sociedade, é um papel dos médicos, de todo mundo. É olhar para aquele que é fraco. Me diz uma coisa, que nem, se você pegar a Veja dessa semana, você vê a família Sarney, que é dona praticamente de Maranhão, você pega as fotos das favelas, que isso perpetua de governo para governo, que eles estão lá há quase 50 anos, toda a família, e monopólio de todo lado, e ao lado uma ilha
que a família tem com mansões. Assim, você vê de um lado foto da pobreza, que isso perpetua, entra governo e sai governo. Nossa, é chocante ouvindo a sua fala de um homem cristão que sai assim, é contado numa mão, pessoas que vão fazer isso que você está fazendo, porque o julgamento e o preconceito é absurda, né? Vão te chamar até de louco. E aí a gente vê os nossos dirigentes com mansões, com ilhas, é um absurdo, choca. Não te choca quando você vê um negócio desse, não te dói? Com certeza, porque quando você se aproxima da miséria, você vai fazer parte deles. E a Bíblia e o Cristo, quando ele prega o reino de Deus, ele quer se fazer pobre com eles. Ele não quer fazer rico com eles. Hoje o evangelho é pregado, não, vem ser rico junto comigo. Não, o Cristo foi para ser pobre com eles. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder e se empobreceu para que a gente pudesse ter riqueza. E aí não é uma riqueza financeira só, é uma riqueza material, física, espiritual, né, educacional, de saúde. É essa riqueza que o Brasil poderia ter, mas nós não temos. Isso repete na Idade Média. Infelizmente, com certeza. Um certeza. homem, novamente, chamado Francisco de Assis. Com certeza. Que abre mão de todos esses bens. Que abandona, isso. Abandona tudo. Isso mesmo. Vamos te chamar de franciscano. Pode. Só não me chama de pastor. Não, é brincadeira. Mas assim, e Francisco de Assis tem uma frase muito legal que ele diz assim: eu vejo Deus na face do meu próximo. E é isso que as pessoas têm que ver. A imagem e semelhança caída que precisa levantar. E é assim que nós queremos fazer. Com isso, eu queria te presentear aqui com o nosso livro, O Caminho de Jesus Cristo, do Jörg Moltmann. É um teólogo alemão, onde ele vai determinar as faltas que a igreja tem na história e no evangelho. Ele demonstra um evangelho mais parecido com o homem do que com a eternidade. Então ele quer que o homem trate do ser humano na terra, esperando um futuro escatológico que há de vir. Esse cara mudou minha vida. Então eu estou te presenteando. Muito obrigado e com certeza eu vou ler. E agora, gostaria das suas considerações finais para o nosso telespectador. Então, eu gostaria de deixar para você que está no mundo marginal ou no mundo de excluídos, eu queria deixar para você que Deus não te esqueceu, que nós somos devedores, como brasileiros, de cuidar mais de você e que a cidade, o país pudesse se levantar para poder fazer com que o Brasil possa ser mais parecido com o reino de Deus. É isso. Deus te abençoe e nós estamos à disposição para poder te ajudar na hora que você tiver falido como ser humano. Um abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudio. Foi muito bom estar com você e espero que a gente possa trocar mais ideias e conversar mais sobre o sofrimento humano. Tá certo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. A Ludmila, voz maravilhosa, macia. E também a você que nos assistiu, não é? E tenho que agradecer. Esse programa tem também a colaboração, o apoio da instituição Cláudio Amâncio, de apoio à recuperação de dependentes químicos e familiares da Igreja Batista Betel de Santo André, do programa de voluntariado do canal Net Cidade. Agradecemos ao Grupo Grota, de Engenharia, Mitos, Tecidos, a ALL Presentes, a Varanda Floricultura e Paisagismo, também Alcoólicos Anônimos de São Paulo e vocês de todo o Brasil. Esse programa democrático, se vocês tiverem tematistas, escolhem um tema, mandem para o programa, estaremos de portas abertas para recebê-lo. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. E agora com a nossa voz macia, Ludmila.
Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê nunca desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem